Vamos falar agora sobre o fim da escala 6 por 1, porque caso seja realmente aprovado no Senado, o projeto pode impactar acordos coletivos já firmados. É isso que apontam diversos especialistas do setor jurídico. Para explicar melhor isso para a gente, falar sobre todo esse risco, a gente conversa agora com o sócio de trabalhista e sindical do escritório Matos Filho, Rafael de Philips, que já está aqui comigo. Rafael, muito bom dia para você, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, porque aqui a gente ainda não teve almoço, tá, Rafael? A gente está aqui ao vivo, então antes do almoço ainda é bom dia, apesar de já ter passado um pouquinho aqui do meio-dia. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Débora. Bom dia. Rafael, vamos lá, né? Muito se fala sobre esse impacto do fim da escala 6 por 1 na rotina dos trabalhadores, na melhora, inclusive, obviamente, aqui ninguém discute essa questão de mérito, né? E de muito mais saúde e merecimento, esse não é um ponto discutido. Mas existe muito um debate sobre os efeitos disso nos orçamentos das empresas e, porém, ainda pouco se fala sobre também os impactos jurídicos dessa mudança. Na prática, o que acontece se os milhares de acordos que a gente tem e convenções coletivas de hoje, que já trazem aqui jornadas mais organizadas, com determinados modelos de escala diferentes, caírem por terra? Porque da maneira como tem sido aprovada no Senado, a gente vai ter um engessamento e que teria que ter uma adaptação desses acordos que há anos a gente tem, né, coletivos para determinados setores. Isso tudo cairia por terra, Rafael? Como que fica a situação jurídica diante, né, dessa expectativa? Exatamente, Débora. O texto aprovado na Câmara dos Deputados tem a seguinte previsão, né? Tudo que tiver previsto em acordos ou convenções coletivas relacionado à jornada de trabalho ou repouso semanal remunerado, que for incompatível com o que a PEC está trazendo de conceitos, vai se tornar inválido. Ou seja, o que vai acontecer é que a cláusula específica que regula uma situação de jornada de trabalho ou de repouso semanal remunerado, ela sozinha se torna inválida, e não o acordo ou a convenção coletiva inteira. Isso vai ocorrer 2 meses depois da publicação da emenda constitucional, tá? Então, na prática, o que a gente tem hoje de cenário no Brasil? O número de acordos coletivos de trabalho e de convenções coletivas de trabalho vigentes é muito expressivo. A maior parte dos setores econômicos se organiza por meio desses acordos e convenções coletivas, que a gente chama coletivamente de normas coletivas, tá? A reforma trabalhista de 2017 ela ainda potencializou isso. Ela fez com que mais entidades sindicais negociassem essas convenções coletivas e mais empresas buscassem entidades sindicais representativas de empregados para negociar esses acordos coletivos por conta do negociado sobre o legislado que foi previsto na reforma trabalhista, depois validado pelo Supremo. Então, hoje o que a gente tem é que a grande maioria dos setores econômicos se organiza de uma forma em que a sua mão de obra, em que os seus trabalhadores, eles operam embaixo do manto de normas coletivas, tá? E a grande maioria dessas normas coletivas tem cláusulas regulando jornada ou repouso semanal remunerado. É um tema muito comum em negociações sindicais, tá? Então, 2 meses depois que o Senado validar e confirmar a emenda constitucional sobre o fim da jornada 6 por 1, essas cláusulas perdem o valor, né? E isso vai gerar 2 situações. Vai gerar, primeiro, um possível desequilíbrio na norma coletiva, porque você, quando faz uma norma coletiva, uma entidade sindical negocia com outra entidade sindical uma norma coletiva, ou uma empresa negocia com um sindicato uma norma coletiva, isso pressupõe concessões recíprocas. Então, um lado pede uma coisa, o outro lado pede outra, um lado abre mão de uma coisa, o outro lado abre mão de outra, e assim eles fazem o documento final, que é um emaranhado de cláusulas, são inúmeras cláusulas regulando diversas situações relativas aos trabalhadores, e dentre as quais jornada de trabalho, que é um tema que se costuma muito regular por meio dessas normas coletivas, e repouso semanal remunerado. Se você invalida só algumas dessas cláusulas, esse efeito das concessões recíprocas acaba ficando um pouco de lado, né? Porque as partes negociaram aquilo ali considerando o todo, e de repente 1, 2, 3 cláusulas
passa a não valer mais. Então, esse é o efeito imediato, né? Um desequilíbrio das normas coletivas. A gente tem também um outro efeito, que é uma corrida das empresas e das entidades sindicais representativas das empresas para negociar termos aditivos, para negociar novas normas coletivas, para se antecipar e corrigir esse problema, né? Então, nesse período aí de 2 meses, muito provavelmente todo mundo vai buscar os sindicatos para poder fazer a negociação coletiva, negociação sindical, para resolver esse problema. Porque uma vez que essas cláusulas passam a não valer mais, você cria um efeito de lacuna, né? Como que as empresas vão operar em relação àquela jornada de trabalho ou em relação à estrutura de pagamento da sua folha, baseada no repouso semanal remunerado que tinha ali previsto, como que elas vão operar se não tem mais aquela cláusula vigente. Então, elas vão ter que correr para buscar o sindicato para poder negociar. Ou seja, além, né, dos custos que a gente pode ter de impacto realmente em folha, enfim, em outras situações, a gente ainda pode ter. Você acredita que essa mudança dessa magnitude pode provocar uma onda de revisões contratuais, de disputas judiciais, criando uma judicialização, um aumento de judicialização e, obviamente, um aumento de custo em relação a isso? Sem dúvida, né? Então, quem conseguir renegociar os termos com o sindicato, as empresas que conseguirem isso, ou os sindicatos que representam as empresas que conseguirem isso, tudo bem, vai se resolver, mas muitas dessas negociações demoram muito. É comum no universo sindical que as negociações sindicais se arrastem por meses. Os sindicatos eles têm ali muitas vezes poucos profissionais, pouco braço para conseguir fazer frente a esse volume de negociações sindicais. Tem sindicatos que têm aí centenas de negociações sindicais por ano, né? Então, de repente, de uma hora para outra, eles vão ter que receber aí uma série de contrapartes para fazer novas negociações sindicais, né? E aí, na lacuna, no vácuo, quem não conseguir fechar um novo acordo coletivo ou uma nova convenção coletiva, um aditivo às convenções e acordos coletivos vigentes, o que vai acontecer provavelmente é que vai estar sujeito à interpretação do judiciário em relação a esse tema, né? Então, é algo que a gente espera, sim, um aumento grande de judicialização em relação a esse tema, para que o judiciário possa interpretar o que vai acontecer na lacuna dessas cláusulas que vão perder a vigência. Ou seja, até já pegando o gancho nisso que você traz, né? Ou seja, a dificuldade que os sindicatos têm hoje, até mesmo de exercer as atuais funções, que gira muito em torno de ter discussões com as empresas em relação aos salários, aos reajustes de salários. Os sindicatos terão que também lidar a concentrar boa parte, né, do seu trabalho nessas disputas por organização de jornada. Os sindicatos têm condições de fazer isso, de brigar pelos determinados setores? Sem dúvida, eles têm condições e eles farão isso como sempre fizeram historicamente, né? Mas o grande desafio vai ser a falta de braço para fazer frente a essa quantidade de uma hora para outra de novas negociações sindicais que vão surgir, né? E do outro lado também o judiciário, que de repente de uma hora para outra pode receber uma série de disputas, sejam disputas individuais, aí os empregados buscando ali alguma coisa que no entender deles é a mais adequada, com base na PEC aprovada, com base naquela cláusula do acordo coletivo que deixou de valer, ou os próprios sindicatos representando esses empregados de forma coletiva. Então, a gente aí tende a ter um assoberbamento de atividade dos sindicatos, mas também do judiciário, em razão desse tema. Do ponto de vista jurídico operacional, quais são as distinções mais relevantes e por que a diferença entre discutir jornada semanal ou simplesmente acabar com a escala 6 por 1 pode mudar completamente agora, Rafael, os efeitos para as empresas e os trabalhadores? Bom, primeiro que as empresas que se organizam hoje com uma escala de 44 horas semanais, elas vão precisar reduzir essa jornada semanal de 44 para 40. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a inclusão de um segundo dia de repouso semanal remunerado. Hoje, a legislação brasileira ela prevê que os empregados só têm direito a um dia de repouso semanal remunerado. Tá? O que significa que é um dia de descanso em que o empregador ele paga por esse dia. Ao incluir um segundo dia,
de repouso semanal remunerado, você muda toda a fórmula de cálculo da folha de pagamento e você acaba tendo como consequência provável, sujeita também à interpretação do judiciário, porque a PEC, o texto da PEC não é claro em relação a isso, mas você acaba mudando o formato de cálculo do salário hora. E aí, em razão dessa mudança do formato de cálculo do salário hora, você acaba tendo talvez um aumento do custo mensal, do salário mensal do empregado mensalista, como consequência desse segundo dia de repouso semanal remunerado. Ou seja, mesmo para o empregado que já trabalha em 40 horas, é possível uma interpretação, com base nesse texto que foi aprovado da PEC, de que o salário mensal talvez aumente, em razão desse segundo dia de repouso semanal remunerado. Perfeito. Rafael de Felipe, sócio de trabalhista e sindical do Matos Filho, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco, meu querido. Até uma próxima. Obrigado. Até logo.